Comunicação e inserção política. Conheça o município e a realidade da cidade. Olá, pessoal! O que é a atividade de liderança política? Não é uma atividade restrita à campanha eleitoral. É militância, é apoio a algum candidato. É a defesa de uma causa, o famoso advocacy, o injustificado lobby. E também, claro, a campanha com a fotinho na urna. Está certo que ser bombardeado por notícias de marqueteiros presos não é uma boa referência. Mas vamos lá. Esses casos terríveis que a gente conhece são muito relacionados ao financiamento de campanha. Não é um problema ético relacionado aos métodos ou ciência. Então não dá, por causa disso, ficar emburrado com o marketing político. Faço questão de ressaltar isso porque tem muita gente achando que vai fazer a nova política sem técnica, e isso não existe. Por quê? Porque a campanha política, seja você candidato, estrategista ou apoiador, é um exercício de um ouvir o outro, se colocar no lugar do outro, de entender os seus concidadãos. É um exemplo de humildade, principalmente o de autoconhecimento. Perdoe aqui a preguiça. Eu não sou um desses não, viu? Nos próximos minutos não serão mais assim, mas precisamos começar a partir daí. Estabeleça um perfil demográfico. Vamos falar de ouvir um ou outro. Então vamos começar traçando uma linha para simplificar onde você está nessa linha. A linha do quê? Vamos lá. Isso aí depende da sua atuação política. Se a sua plataforma é regionalizada, a linha é o mapa da sua cidade. Se a sua plataforma é ideológica, a linha é um dos eixos do espectro político. Se a sua plataforma for, digamos, animal, a linha é o nível de comprometimento, interesse ou até de oposição a essa causa. Da linha para o novelo. Da linha para o novelo, obviamente, essa linha não costuma ser o suficiente para a maior parte dos casos. Na militância em atividades mais amplas na luta por ideias, é quase impossível. Em alguns casos até funciona esse samba de uma nota só. Se o caso for uma campanha eleitoral propriamente dita, até é possível uma campanha monotemática. Ainda mais se seu caso for para uma eleição majoritária, a gente precisa trabalhar com interesses difusos. Ou seja, se posicionarem a uma série de interesses e identificar onde você está nesse conjunto da população. Quem está empregado ou desempregado? Quem usa o transporte público, assim como você, está insatisfeito com a saúde pública? Quem mora onde? Quem prefere que os recursos sejam mais usados em outras áreas? E acha que a zeladoria urbana, por exemplo, pode ficar para depois. E também quem já está assim, mais preocupado com a estética da cidade. Tudo isso é eleitor, tudo isso é dado, tudo isso monta o seu posicionamento de campanha. Pessoal, antes de partir para o próximo assunto, uma nota demográfica não é conjuntura política. A onda política do momento, até a eleição, não se sabe qual será. É outro assunto. Claro que também é importante. E até isso pode ser de fato associado a perfil demográfico. Calibre a sua bolha. Feito essa introdução, vamos partir para os dados de fato. Eu, evidentemente, não posso listar aqui as particularidades da cidade de cada um. O ideal é que cada movimento, organização ou candidatura local desenvolva uma série de pesquisas, tanto qualitativas quanto quantitativas, para identificar as mais relevantes questões locais. Mas se isso não for possível, vai uma dica fundamental. Você pode até desenvolver a sua análise com as suas conversas e a sua vivência. Mas você não pode extrapolar esses dados para a cidade inteira. Mas o que é preciso ser feito então? Identificar as questões mais relevantes para cada grupo e depois ponderar em relação ao tamanho de cada grupo a sua população local. Você encontra dados para isso, bem detalhados e de graça, no IBGE, em 3 pesquisas especialmente relevantes: o censo demográfico, a contagem da população e a síntese de indicadores sociais. Aqui nesse curso você deve estar vendo muitos dos desafios dos municípios. É importante ter essa grande compreensão do panorama geral. É importante saber o que as pessoas pensam, não só nossos amigos, não só nossas bolhas, mas a cidade inteira. E a partir do que a gente está discutindo aqui,
Partir para uma análise mais aprofundada da localidade. Quais territórios conquistar? Vamos supor que você identificou que, por exemplo, seus amigos ricos têm determinado interesse e que os jovens só falam de uma tal obra que precisa ficar pronta. É muito importante levar isso em consideração, claro, mas não dá para temperar esses dados. Essa consulta, mesmo que seja em dados públicos. Quantos são os ricos da sua cidade? E quanto eles são ricos? Tem que ver qual é a porcentagem dessa população local. Tem que ver quantos por cento da sua população local são de jovens. E se fazer um discurso mais voltado para eles, tem grande expressão ou não? Isso varia muito de cidade para cidade. É importante fazer a conta. Quantos são essas pessoas que falam de determinado assunto? Quantos eu consigo atingir? E aí, quantas dessas pessoas votam em mim? Onde eu preciso reforçar a minha presença? E por que meio? Não tem jeito, galera. Tem que fazer listinha de tudo. Mapa de mídia, a mesma dica. A gente aplica a presença da imprensa. O ideal, de novo, seria cada um aqui ter acesso a esses dados de cada veículo, mas eu sei que essa não é uma situação muito fácil. Se você é uma liderança sem pretensões mais claras, é difícil mesmo de recomendar. Eu sei que se o caso for uma candidatura local, até em certas oportunidades, vem ao caso. Mas se as pesquisas de opinião já é cara, pesquisas de mídia, que é uma prioridade menor, é mais cara ainda. Uma dica boa é entrar em contato com os veículos e pedir uma mídia kit como se fosse um anunciante. É o material promocional que eles oferecem, mas que costumam contar qual é o público de cada veículo. Já te ajuda a entender esse cenário. Nós iremos falar de imprensa mais para frente.